fiz o ensino médio lá em Fervedouro. Aí, nessa época, já tinha transporte para Fervedouro. Aí, fiz lá. Aí, não deu certo, né? O pai não... A gente não conseguiu para eu fazer a faculdade. Aí, minha prima foi e falou que ia ter um curso básico para cabeleireiro iniciante. Se eu tinha vontade de fazer. Eu falei, ter vontade eu tenho, mas eu não sei se eu vou conseguir. E isso é ser com 18 anos? 18 anos. Certinho. Eu tinha feito vestibular em janeiro e isso foi mais ou menos meados de fevereiro para março. Muito em cima, né? Sim. E eu falei assim, mãe, o que eu faço? A ela, minha filha, então. Eu lembro que o curso era R$180 por mês e eram 6 meses. E eu não tinha dinheiro. R$180 na época, se não Era tô tipo falando de meio real, salário. era... Não era, ué. Foi quantos anos atrás? Eu faço 37, 18 anos atrás. 18? É. Então, a média do salário na época, acho que era R$110. Então, falando de um salário e meio. Eu não lembro ao certo, mas era bastante dinheiro. Um salário e meio, porque a gente sempre... Eu e meu irmão gosta de conversar e tudo, de dinheiro, como que trabalha. Nessa época, o salário era R$110. A gente baseava em café. Por quê? Na roça tudo gira em torno de baseado em café, né? Uhum. Então, eu me lembro assim, que a mãe falou, olha, eu tenho um café guardado. Vou vender esse café e o primeiro mês eu vou pagar pra você. Mas a gente vai ter que apanhar café pra conseguir pagar o resto. Terminar. Aí, assim, nós fizemos. Eu nunca tinha ido pra roça. Como eu sempre morei com a avó, eu nunca tinha tido contato com roça, né? Aí eu falei, mãe, vamos, ué. É o que tem, vamos fazer. Só que eu nunca gostei, assim. Esse curso era Fervedouro mesmo? Era em Carangola. Carangola. Eu não sei se ainda tem, mas atrás da rodoviária tinha um shopping da Beleza. Então, esse curso era lá, em cima do shopping da Beleza. E era R$180 de mensalidade, mais os transporte, comida, material, sim, tudo, né? Passagem que eu tinha que vir. Eu vinha no ônibus daqui, né? Uhum. Aí a mãe foi e pagou o primeiro mês. Aí ela foi e falou assim, neném, você me ajuda a pagar o curso pra ela? O pai, isso é bobeira, mulher, não vai adiantar. Onde que ela vai montar um salão aqui na roça? Não... Uhum. E realmente, assim, eu pensava assim, gente, mas não vai me custar nada. Eu vou, quem sabe um dia Deus abençoe que eu consiga ir para um outro lugar, porque eu tinha planos de... Eu não gostava da roça, sabe? Uhum. Eu realmente tinha vontade de ir para um lugar maior, de poder trabalhar fora. Enfim, aí pagamos o primeiro mês. Aí, isso já estava dando abril, e eu me lembro que foi o primeiro ano que a safra de café começou em abril. Uhum. Você conheceu o Tinamir? Tinamir. O pai da Thaís, do Felipe? Não, só lembro do pessoal falando, né? Que eles falavam Felipe do Namir. Isso. O Tinamir, ele foi, assim, a primeira lavoura de café que começou a madurar lá, aí ele deixou a gente trabalhar. Nossa, a lavoura de café dele tinha tanta cobra, e nossa, é o bicho que eu tenho mais pavor. Aí aquilo nós começamos a trabalhar. E assim, os cursos eram só as segundas, né? Uhum. Então a gente trabalhava de terça a sexta, e a mãe nessa época me ajudou muito, porque ela me ajudou, a gente foi comprando os materiais, era secador, era escova, era pente, tudo. Pagar passagem. E tinha época que, assim, eu tinha dinheiro da passagem, mas não tinha dinheiro para almoçar. Porque era tudo muito, muito regrado. Assim, só para ter uma ideia, você é a primeira filha também dos pai, seus pais? Sim. Uhum. Nós somos só um casal, eu e meu irmão. Sim. Não, porque igual eu sou filho do meio, né? E sempre tem aquela diferença. Por exemplo, meu irmão, a dificuldade dele estudar foi muito maior. Ele até escutou o famoso filho de pobre no estudo, né? E olha que a diferença de 5 anos só de idade. E eu já foi mais fácil, né? Meu pai já estava com uma condição financeira melhor, sim, então foi mais tranquilo para estudar. Mas aí pode continuar, era só pela curiosidade, né? Pra gente entender a realidade, igual a gente vai falando, sempre tem aqueles casos que são mais difíceis, né, para passar por tudo. Não, e assim, o que pegou muito também, quando a minha avó morreu, o pai adoeceu. O pai até tinha uma reserva de café, mas naquela época, hoje a gente sabe que é depressão. Tipo, 10 anos depois, teve esse diagnóstico, mas o pai foi só emagrecendo, ficava mais no hospital do que em casa, e ninguém descobria o que o pai tinha. Eu me lembro que, na época, o então prefeito de Fervedouro era médico, e ele tinha um contato com um médico de Juiz de Fora, que ele levou o pai lá nessa época, porque o vô era muito conhecido desse prefeito, e falou, pelo amor de Deus, eu já perdi minha mulher, eu vou perder meu filho, porque o pai foi só emagrecendo, e nada de achar um diagnóstico. E esse médico de Juiz de Fora falou, ele tá com depressão. Aí começou a medicar o pai, que o pai melhorou. Recuperou um pouco. Mas tudo que tinha, assim, de reserva foi embora. Eu me lembro que... Dentro desse período de curso. Sim.
Não, nesse período de ensino médio. No ensino médio, Sim, sim. e eu me lembro assim, o pessoal aqui de Ponte Alta, uma época, eles fizeram, o Toninho do Vani, Uhum. eles fizeram um mutirão, dia de sábado e domingo, eles iam pra lá pra colher o café que o pai tinha na roça, porque tava perdendo, Pra auxiliar, né? porque assim, a mãe nessa época, ela foi o pilar lá de casa, porque eu tinha lá meus 14 para 15 anos, o meu irmão é 6 anos mais novo, então ele tava molequinho, 10, 11 anos, Uhum. e o pai doente, acamado, ficava mais no hospital do que em casa, e a mãe, assim, tinha que administrar as lavouras, né? Tinha um meieiro, mas não dava conta, porque ele tocava pouca lavoura, e o pai não estava mais sabendo o que estava Aquela acontecendo vida na difícil, terra. né? Nossa, foi uma fase muito difícil. E eu me lembro um dia que esse tio Namir, ele ajudou muita gente nessa época. Ele, um dia, assim, ele chegou em casa, já era tarde da noite. Na roça as casas são muito longe, né? Uhum. E a mãe tinha ficado com o pai no hospital. Aí ele falou assim, minha filha, você e seu irmão tem que se preparar, porque pode chegar uma hora que seu pai não volta para casa. E isso, assim, me abalou muito, porque o pai sempre foi mais afetuoso com a gente. Uhum. Eu acho que pelo fato da mãe ter vivido muita coisa, a mãe sempre foi mais firme, mais Uhum. dura, né? E o pai sempre foi mais carinhoso, mais protetor, e isso me abalou muito. Então, eu sempre tive mais preocupação com o pai, até Uhum. hoje. E graças a Deus, assim, o pai conseguiu recuperar a saúde dele, mas a gente passou muita fase difícil, sabe, Rodolfo, relacionado à saúde. Saúde, né? Eram tempos difíceis, né? Hoje em Sim, dia, por mais que às vezes meu pai sempre fala, a gente clama, tá difícil. Às vezes eu comento com meu pai, ah, pai, cansado, trabalhando. Só meu pai, não, isso aí é nada, perto daquilo que a gente já passou, sim, né? Não tinha dificuldade com roupa, tinha dificuldade sim, com sim. tudo, né? Comida, né? Passava uns dias sem comer carne. Era muito difícil, Olha, né? eu Era outra falo que nós realidade. nunca passamos fome, mas a gente já passou muita falta das coisas, sabe? E Muita isso, não é, privação. fome também a gente nunca passou lá na nossa casa, era mais aquela necessidade de pegar e falar assim, ó, sem carne Vamos essa economizar, semana, né? só no domingo, porque tá Sim. difícil. Ah, vamos tomar banho de canequinha aqui, porque não dá pra pagar a eletricidade. Então a gente sempre teve essas partes, né? Ah, isso é bom. Ah, eu falo que a gente é forjado na dificuldade, né?